Fala pessoal, aqui é o professor Antônio. Hoje nós vamos continuar a aula sobre funções trigonométricas e nós vamos trabalhar com as funções seno, função cosseno, as funções senodais e as funções cossenoidais. Vamos nessa então? Então, uma função seno, pessoal, ela é uma função de reais em reais, tal que f de x é igual a seno de x. O que quer dizer isso? Ela vai ter o seu domínio e seu contradomínio pertencente ao conjunto dos números reais. Então, o domínio vai ser reais e o seu contradomínio também é o real. Só que com a seguinte condição: a sua imagem ela vai estar entre menos 1 e 1, fazendo com que a sua função ela fique no intervalo de menos 1 até 1. Por que isso ocorre? Basta nós lembrarmos daquela primeira parte que nós estudamos sobre os ângulos. Então, à medida que eu vou alterando o meu ângulo aqui, esse aqui é o meu valor de seno. Então, a projeção sobre o eixo de y é o valor de seno. Então, note que esse valor vai aumentando. Quando ele chega em 90 graus, o seno é igual a 1. Note que aqui agora ele começa a diminuir, porque a sua projeção vai diminuindo. Quando ele chegar lá no 270, ele é menos 1. Então, o intervalo do seno vai ser sempre de menos 1 até 1, por esse fato. E se eu der duas voltas, ele vai continuar repetindo. Por isso que a função seno ela é chamada de função periódica. A função cosseno também ela vai ser uma função periódica, nós vamos ver daqui a pouco. Então, qual seria o comportamento dessa função? Vamos notar aqui pelo gráfico. Então, à medida que o valor do ângulo vai aumentando, esse ponto F começa a deslocar também, fazendo a trajetória vermelha. Ele vai passar pelo 90 graus, vai passar pelo π, vai passar pelo 270. Quando ele der uma volta completa no 2π, nós temos a nossa função seno. E ela vai se repetir infinitamente, esse mesmo desenho. Por isso que ela é chamada de função periódica. Entendido? Então, basicamente, o que nós temos da função seno? O gráfico dessa função seno ele vai ficar dessa forma. Então, nós temos os intervalos, que é o período. Isso daqui, a altura dessa onda, ela é chamada de amplitude. E a distância desse ponto até esse ponto, onde ela completa o seu primeiro ciclo, é chamado de período. Então, o que nós temos? Se você notar aqui, esse primeiro ponto é o nosso primeiro quadrante, esse aqui é o nosso segundo quadrante, esse é o nosso terceiro quadrante e esse é o quarto quadrante do ciclo trigonométrico. Então, nós podemos representar dessa forma. Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Se a gente for relembrar, no primeiro quadrante, do primeiro e no segundo quadrante, note que a função está sobre o eixo de x. Já no terceiro e no quarto, ela está abaixo do eixo de x, que é o eixo das abscissas. Então, nós temos que no primeiro e no segundo quadrante, o seno ele vai ser positivo. No terceiro e no quarto quadrante, o seno vai ser negativo. A função cosseno. A função cosseno ela é uma função definida em reais e reais, tal que f de x é igual a cosseno de x. O que quer dizer isso daqui? É o seguinte: o domínio dessa função é igual ao contradomínio dessa função, que vai ser o conjunto dos números reais. Porém, a imagem dessa função ela vai ser um intervalo fechado de menos 1 até 1. Ou seja, essa função ela sempre estará entre menos 1 e 1. É muito simples a gente relembrar dessa função. Basta nós lembrarmos de como é feito a construção do seno e do cosseno lá no ciclo trigonométrico. Então, à medida que nós vamos alterando esse ângulo, nós vimos que ele altera as projeções no eixo das ordenadas, que é o valor do seno, e altera também os valores no eixo das abscissas, da sua projeção. Então, o valor do cosseno.
Então, note aqui em verde que esse valor ele começa no 1. Então, o cosseno de 0 vai ser igual a 1. E ele vai chegar até o menos 1, onde nós temos o cosseno de 180 graus. E à medida que nós vamos movimentando esse arco, ele vai alterando. Quando ele chega no 270, nós temos que o cosseno é 0. No 90 também ele vai ser 0. Quando ele dá uma volta completa, chega no 360, nós temos novamente que o cosseno é igual a 1 e o seno é igual a 0. Se nós colocássemos a projeção desse ponto em função do cosseno, nós teríamos a seguinte projeção. Note que quando o ângulo é 0 graus, nós temos que o ponto do valor do cosseno vai ser igual a 1. Então, perceba o que vai acontecendo agora. Então, ele vai fazendo a sua projeção. Aqui não vai dar essa falha, tá, pessoal? Ele vai fazendo as suas projeções até formar o gráfico dessa função. Então, é uma função contínua. Então, esse gráfico verde, essa projeção verde, é o gráfico da nossa função cosseno. Então, basicamente, o que nós teremos aqui representado? Nós teremos o seguinte. O gráfico da função cosseno, então, ele vai seguir esse formato, lembrando que ele não termina aqui em 2π, esse é apenas o período dessa função, e ele não começa em 0. Então, ele é infinito para cá e ele é infinito para cá. É uma função periódica. Tranquilo? Então, nós temos aqui novamente da mesma forma da função seno. Nós temos os quadrantes. Primeiro quadrante dá entre 0 e π sobre 2. O cosseno vai ser positivo. No segundo quadrante, π sobre 2 até π, nós temos que o cosseno vai ser negativo, porque está abaixo do eixo das abscissas. No terceiro quadrante, ele também vai ser negativo, porque está abaixo do eixo da abscissa. E no quarto quadrante, entre 3π sobre 2 e 2π, o cosseno passa a ser novamente positivo, porque o seu gráfico encontra-se acima do eixo das abscissas. Então, basicamente, a função cosseno e a função seno elas possuem as mesmas características. Dando continuidade, a gente comentou que nós íamos ver também um pouco sobre as funções senoidais e cossenoidais. Essas funções são funções obtidas aplicando-se transformações lineares às funções senos e a função seno e a função cosseno. Então, também é bem simples a gente entender. É um conceito que nós vimos, que vocês viram dentro de funções lá no primeiro ano. E ele é bem tranquilo da gente entender também. Então, o que ele quer determinar nesse tipo de situação? O que nós estamos querendo analisar, o que acontece com uma função quando eu adiciono um valor fora dessa função, ou seja, eu adiciono um valor na minha função, esse valor tem que ser um número real diferente de 0, porque senão, se eu somar 0 aqui, a função torna-se a mesma função, continua sendo f de x. O que acontece se eu fizer a multiplicativa da função, ou seja, multiplicar um valor fora da minha função com a seguinte característica, né? Os reais positivos, e esse valor tem que ser diferente de menos 1, porque se ele for diferente de 1, porque se ele for 1, ele torna-se a mesma função novamente. O 0 também não pode ser, porque ele vira uma função constante. O que acontece quando nós multiplicamos um valor dentro da sua função e o que acontece quando nós somamos um valor dentro dessa função? Para a gente entender um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer aqui, vamos acompanhar nessa animação que eu fiz pelo GeoGebra. Então, nós temos as funções aqui. Eu tenho a função seno representada por verde e vou ter a função cosseno representada pela linha vermelha. Vamos trabalhar primeiramente com a função seno. Observe o seguinte.
O meu valor de A ele é 0, o meu valor de B é 1, o meu valor de P é 0 e o meu valor de K também é 1. Então, por enquanto, eu tenho somente a minha função, eu tenho uma função seno de x. O que acontece se eu somar um valor nesta função? Vamos analisar. Aqui eu coloquei valores inteiros, mas ele pode ser qualquer valor real, tá bom? Então, vamos lá. Se eu adiciono um valor a essa função, perceba o que está acontecendo com esse gráfico. Ele ocorre um deslocamento vertical. Então, nós vamos deslocar esse gráfico para cima ou nós vamos deslocar esse gráfico para baixo. Depende do valor que você está adicionando. Se eu adiciono um valor positivo, eu desloco esse gráfico para cima. Quantas unidades? O valor que eu somar. Se eu somar 2 unidades, ele vai deslocar 2 unidades para cima. Se eu subtrair, por exemplo, 3 unidades, ele vai deslocar o gráfico 3 unidades para baixo. O que acontece se eu multiplicar essa função por um valor? No caso, ela está multiplicada por 1. Mas olha o que acontece se eu multiplicar isso daqui por 2, por exemplo. Então, a função ela não muda aonde ela corta o eixo de x, porém, ela muda a sua amplitude. A sua altura passa a ser maior. Então, nós vamos aumentando a nossa amplitude quando eu multiplico a minha função por um valor. O que vai acontecer se eu multiplicar aqui dentro um valor qualquer? Então, se eu multiplicar por 2, por exemplo, perceba que ela começa a cortar em pontos diferentes. Aqui, o primeiro corte dessa função, se eu olhar após o zero, ela cortava no π. Quando eu coloquei o 2, ela cortou o primeiro ponto aonde? Em π sobre 2. Então, toda vez que eu multiplico aqui dentro da minha função, eu altero o período dessa função. Tá? Olha só, o período da minha função, quando ela termina o primeiro ciclo, nós vimos que o período da função cosseno ela é 2π. Então, se eu multiplicar por 2, o meu período, o primeiro ciclo agora, ele passa a ser π. E o que acontece se eu somar um valor no interior da minha função? Vamos analisar. Se eu adiciono um valor na minha função, perceba o que eu estou fazendo com a minha função. Eu estou deslocando essa função para a esquerda ou para a direita. Quando eu adiciono um valor, eu desloco a minha função para a esquerda. Quando eu subtraio lá dentro da minha função, eu desloco essa função para a direita. P unidades que forem somadas. E da mesma forma vai ocorrer com a função cosseno. Se eu adiciono um valor ou subtraio um valor, eu desloco o gráfico para cima ou para baixo. Se eu multiplico essa função, se eu multiplico a função aqui por um valor, eu altero a amplitude dessa onda, altero a altura dessa onda. Se eu somar lá no interior, eu desloco o gráfico para a direita ou para a esquerda. E se eu multiplico o meu valor de x lá dentro da função, eu altero o período dessa função. Então, lembrando que eu posso aplicar todos esses valores eu posso aplicar em somente uma função. Eu posso somar 2, mudar o período da minha função, eu posso mudar a amplitude da minha função, eu posso deslocar essa função para a direita ou para a esquerda. Então, basicamente, resumindo aqui, o que nós teríamos então? Nós teríamos o seguinte: as características básicas dessas funções. Então, a função seno, senoidal vai ser dada por essa e a cossenoidal vai ser dada por essa. Então, basicamente, o que nós temos? Se eu somo ou subtraio algum valor no interior dentro da minha função, eu vou promover o deslocamento horizontal dessa função. Então, eu desloco ela
para a esquerda ou para a direita. Se eu somo, para a esquerda. Se eu subtraio, para a direita. Se eu alterar esse valor que acompanha o x, eu vou mudar o período da minha função. E o novo período ele vai ser dado por 2π dividido pelo módulo de k, pelo módulo do valor que acompanha o x. Se eu altero o valor de b, nós vamos alterar a amplitude dessa onda. Então, vou mudar a altura dessa onda. E se eu adiciono fora dessa função, eu vou promover o deslocamento vertical. Se eu adicionar um valor positivo, eu desloco a função para cima. Se eu adicionar um valor negativo, eu desloco a função para baixo. Nós vamos fazer alguns exemplos para entender um pouco melhor essa situação. O primeiro exemplo, nós vamos fazer o seguinte: determinar os valores máximo, mínimo e o período das funções a seguir, sem esboçar os gráficos. Então, nós vamos ver qual é o máximo e o mínimo dessa função, qual é o máximo e o mínimo dessa função, e nós vamos ver também qual é o período dessa e qual é o período dessa função. Então, para a gente iniciar, vamos determinar o máximo e o mínimo. Nós vimos o seguinte: para essa função seno, o máximo desse valor é 1, e o mínimo desse valor vai ser menos 1. Então, para determinar o valor máximo e mínimo das funções, basta trocar os valores de seno por 1 e por menos 1. Quando nós trocarmos por 1, nós teremos menos 1 mais 2 vezes 1. Isso vai ser igual a menos 1 mais 2, que é igual a 1. Quando esse seno de 2x for igual a menos 1, nós teremos menos 1 mais 2 vezes menos 1. Isso vai ser igual a menos 1 menos 2, que é igual a menos 3. Então, nós teremos o máximo da função igual a 1 e o mínimo dessa função igual a menos 3. Para determinar o período, nós vamos utilizar a formulazinha. P é igual a 2π dividido pelo módulo de k. Lembrando que k é o valor que acompanha o x. Então, para esse daqui, nós teremos P igual a 2π dividido pelo módulo de 2. Então, o período dessa função será igual a π. Para o exemplo B, nós faremos a mesma forma. Então, nós temos agora aqui o cosseno. Então, o valor do cosseno todo, de tudo isso daqui, o cosseno de 2πx mais 1 sobre 2, se eu chamasse isso daqui de um k, por exemplo, eu teria cosseno de k. Então, nós vimos que a função cosseno ela assume dois valores, só pode assumir dois valores máximo, um valor máximo e um valor mínimo, que é o intervalo dessa função. Então, isso daqui sempre vai estar entre 1 e menos 1. Então, só pode ser trocado por 1 ou menos 1. Se for 1, nós teremos menos 3 vezes 1. Isso vai ser igual a menos 3, que é igual a menos 6. Se isso daqui for menos 1, nós teremos menos 3 vezes menos 1. Isso vai ser igual a menos 3 mais 3 igual a 0. Então, nós teremos que o máximo vai ser 0 e o valor mínimo dessa função vai ser menos 6. Então, percebam que não é porque eu coloquei o 1 aqui que eu vou achar o meu valor máximo. Não é porque eu coloquei menos 1 que eu vou ter o meu valor mínimo. Lá no exemplo anterior, coincidiu. Quando eu substituí 1, eu achei o valor máximo. Quando eu substituí o menos 1, eu achei o valor mínimo. Mas nesse caso, eu substituí por 1, eu encontrei o valor mínimo. Eu substituí por menos 1, eu encontrei o valor máximo. Para determinar o período, da mesma forma, 2π dividido pelo módulo de k. Lembrando que o nosso k é o que acompanha o valor de x. Então, o nosso k agora vai ser 2π. Então, nós teremos que o período dessa função vai ser 2π dividido pelo módulo de 2π. Então, simplificando esses dois valores, o período dessa função vai ser igual a 1. No segundo exemplo, nós vamos esboçar os gráficos de algumas funções. A primeira delas vai ser a função f de x igual a 1 mais seno de x.
Para fazermos o esboço desse gráfico é bem simples. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos imaginar que eu não tivesse esse 1. Se eu tivesse, por exemplo, somente a função f de x igual a seno de x. Então, o gráfico dessa função ele ficaria dessa forma. Então, esse é o gráfico da nossa função seno. O problema é que nós adicionamos a essa função o valor de 1. E nós acabamos de ver que quando eu adiciono um valor à minha função f de x, eu desloco esse gráfico uma unidade para cima. Então, o nosso gráfico ele não vai estar nessa posição, ele vai estar nessa posição. Então, nós pegamos a função seno e deslocamos uma unidade para cima. O segundo exemplo, nós vamos fazer a função f de x igual a 1 mais 2 vezes o seno de x sobre 2. Percebam nesse gráfico agora que a função ficou um pouco diferente da anterior. Por quê? Nós acabamos de ver que se eu multiplicar o meu valor aqui dentro por uma constante qualquer, eu altero o período da minha função. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei aqui no interior por 1 sobre 2. Quando nós substituirmos na formulazinha do período, que é 2π sobre o módulo de k, nós vamos encontrar que o período não vai ser mais 2π, ele vai ser igual a 4π. Então, por isso que ela assumiu essa forma. Mas, além disso, nós fizemos uma outra coisa. Eu multipliquei essa função por um valor 2. Então, além disso, ela vai alterar a amplitude dessa onda. Então, ela vai ter um período igual a 4π e a amplitude dessa onda, a altura dessa onda, ela vai ser igual a 2. Então, ele fica um gráfico dessa forma. Mas, além de fazer tudo isso, nós adicionamos 1. Então, eu vou pegar todo esse gráfico aqui e vou deslocar ele uma unidade para cima. Então, fazendo o deslocamento dessa unidade para cima, o gráfico, o esboço desse gráfico vai ficar nesse formato. Multiplica no interior, eu altero o período. Multiplico a minha função, eu altero a amplitude. Eu somo na minha função, eu desloco o gráfico para cima ou para baixo. Então é isso aí, pessoal. Finalizamos mais uma videoaula sobre funções trigonométricas. Na próxima videoaula, nós vamos trabalhar com a função tangente. Obrigado e até a próxima.